Olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam maravilhosamente bem, na paz, com saúde e muita fé, que tudo vai passar. Hoje nós vamos estudar o quientismo brasileiro. Aí eu coloquei algo que vinha homenagear o quientismo, uma imagem para homenagear o quientismo brasileiro. E a nossa mensagem também está homenageando. Diz o seguinte: a boa educação é a moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Então, Padre Antônio Vieira. Então, hoje nós vamos estudar esse quientismo aí. Temos aí, quientismo, manifestações literárias no Brasil do século XVI. E aí eu coloquei, o que é? Aí vocês estão vendo os índios. Vamos ver? Quientismo é o nome dado às manifestações literárias produzidas no Brasil, que se iniciaram no ano de 1500, época da colonização portuguesa. Muito interessante. E aí nós temos contexto histórico e cultural. As primeiras manifestações no Brasil são registro de viajantes e de jesuítas. O primeiro documento escrito da história do Brasil é a carta enviada pelo escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, Perovar de Caminha, ao rei de Portugal, Dom Manuel, com as informações sobre a fauna, a flora e a gente da nova terra, que este documento foi publicado em 1817. E aí tivemos as principais características. Produção literária do período se divide em dois tipos de literatura. A produção literária do período se divide em dois tipos de literatura. A número 1 é a literatura informativa ou de viajantes, composta por documentos a respeito das condições gerais da terra conquistada, as prováveis riquezas, a paisagem física e humana, e etc. No princípio, a visão europeia era idílica, porém, na segunda metade do século XVI, à medida que os índios iniciaram a guerra contra os invasores, a visão se transforma e os habitantes da terra são pintados como seres bárbaros e primitivos. Olha que interessante. E aí, dando continuidade, temos literatura informativa ou de viajantes. Carta de Perovar de Caminha, o rei de Portugal. E aí temos a carta. A carta é datada em 1º de maio de 1500. A cidade onde estava era Porto Seguro e foi levada para Lisboa por Gaspar de Lemos, um grande navegador desse período. A carta é um exemplo típico do deslumbramento dos europeus para com o novo. No caso, o Novo Mundo, como era chamada as Américas. Caminha documenta algumas características físicas da terra encontrada e o momento em que enxergaram um monte, denominado logo depois por Pedro Álvares Cabral como Monte Pascoal. Logo após, ele narra o desembarque dos portugueses na praia, o primeiro contato com os índios e a primeira missa realizada na terra descoberta. E aí temos, observe um trecho da tradução da carta de Perovar de Caminha, o rei de Portugal. Vamos ver o trechinho da carta. Avistar os primeiros habitantes da terra, os quais eram, de acordo com a descrição de Caminha, pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes. Nus traziam arcos e setas, o beiço de baixo furado com osso metido nele, cabelos corredios e corpos pintados. Com eles tentaram estabelecer o primeiro contato, o que foi uma surpresa, pois um deles começou a apontar para o colar de ouro do capitão da frota e, em seguida, para a terra.
como se quisesse dizer que naquela terra havia ouro. A mesma coisa ocorreu com o castiçal de prata e o papagaio. Ao verem coisas que não conheciam, faziam sinais, dando-se a entender que queriam propor uma troca. Conclui-se então que desta forma começou a troca de ouro, prata e madeira por quinquilharias, né? Coisas que não tinham valor, vindas da Europa. E aí, nós vamos ver agora obra Desembarque de Cabral em Porto Seguro, 1922. Olha que imagem linda e perfeita do desembarque de Cabral. E agora nós vamos ver a produção literária do período. Se divide em 2 tipos de literatura. Aí vamos ver a segunda, que é literatura jesuítica, também chamada de literatura de catequese. Teve como objetivo a convenção dos índios à fé cristã. Constitui-se de textos escritos por missionários jesuítas e tem como expoente máximo Padre José de Anchieta, 1534 a 1597, que produziu, além de peças de teatro e poemas, uma gramática da língua tupi. Muito bom, né? E agora eu vou mostrar para vocês a imagem da obra, uma obra, né, da primeira missa no Brasil, 1860, de Vitor Meireles. Linda, perfeita. E aí, coloquei para vocês uma cronologia do quentismo, século XVI. Início 1500, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, e o término 1601, com Prosopopeia de Bento Teixeira. Início do Barroco. E agora, a nossa atividade, que é no módulo de revisão P5, página 30 e 32. Data de entrega até 4/9/2020, plataforma FTD Iônica, curso 3º ano português, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Deixo muitos beijos, muitos carinhos para vocês e até a próxima aula.